Primeiramente, meu boa noite a todos, né? Mais uma live do programa Corém Paraná Atualiza, um assunto que sempre, eu acho que desde quando a gente abraça a profissão, acho que a primeira expectativa que a gente tem é de um dia ser, no mínimo, parecido com os atores de televisão, dessas urgências, de emergências e tudo que a gente assiste, né? É um mundo, né? muito diferenciado, né? E se num primeiro momento é a fantasia, hoje a gente traz para a enfermagem do Paraná, né? Dois colegas bárbaros, não é? Que abordam a temática com muita propriedade, uma vivência bárbara, não é? Um currículo, um melhor que o outro, não é? Aqui só tem um pedacinho, né, que vocês acompanharam na chamada da live e tudo mais, então tem um resumo. Então, quem vai conversar conosco hoje, a temática diz respeito à atuação da enfermagem no ambiente pré-hospitalar, da urgência e da emergência. Está conosco o Newton Pickler, enfermeiro, com pós-graduado em urgência e emergência, socorrista do CIAT, Corpo de Bombeiros, integrante da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, enfermeiro de suporte avançado de vida e de gerenciamento de emergências e eventos esportivos, emergência de eventos esportivos. A Giovana Fratin, né, Giovana, enfermeira socorrista do SAMU, 192, da Prefeitura Municipal de Curitiba, enfermeira da Secretaria do Estado, né? Mais uma vez, é uma parceria bárbara que a gente tem, tanto com o município quanto com o Estado, atuando na gerência de atenção às urgências e é mestre na área de enfermagem pela Universidade Federal do Paraná. Então eu vou deixar, não tenho dúvida da curiosidade, como eu também estou, porque não é a minha área, né? Mas eu tenho uma grande admiração e um enorme respeito para quem abraçou, né? Muitos dos senhores provavelmente estão aí e também o fazem, né? E aí eu vou convidar, eu vou ficar aqui do ladinho para aprender e vou chamar para compor. Então a mesa, o Newton e a Giovana, ok? Venham. Uma cadeira fica aqui, Chico? Uhum. Traz aqui, meu, por favor. Vocês estão em casa. Aliás, a casa é de vocês, né? Boa noite, Pickler. Boa noite, Giovana. Tudo bem? Boa noite a todos. Estou muito feliz com o convite. Presidente Simone, quero agradecer e agradecendo, já agradeço ao todo o conselho que sempre nos acolhe tão bem, né, Newton? Isso mesmo. Obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, o convite feito pela Simone. É sempre um privilégio poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência e atingir o público específico que é a enfermagem. É uma profissão em que nós abraçamos há muito tempo já, né? Não vamos nem entrar no mérito do tempo. É muito tempo, já fica complicado, né, professor? Pouquinho tempo. Mas principalmente a área do atendimento pré-hospitalar, que é uma área que está em evidência nos últimos anos e está crescendo muito. Então, é um privilégio estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa experiência, um pouquinho dessa vivência profissional, difundindo cada vez mais o trabalho da enfermagem nesse meio. O atendimento pré-hospitalar, né, para a gente poder falar sobre a atuação da enfermagem nesse ambiente, é importante fazer um breve contexto histórico, né, de como isso tudo começou, né? O atendimento pré-hospitalar ele tem as suas origens lá na época na era de Napoleão, onde o médico militar, que era o Dominique Leroy, ele identificou a necessidade de cuidados iniciais com os feridos no campo de batalha, diminuindo a gravidade dos ferimentos e transportando esses feridos com cuidados iniciais através de veículos apropriados para essa finalidade, que na época eram veículos de tração animal, né? Ficou conhecido aí como a ambulância voadora, enfim. E com isso começou-se a diminuir o índice de mortalidade, o índice de afastamento das pessoas, né, dos combatentes do campo de batalha, enfim. E ao longo
né, dos anos, o APH ele sempre foi se desenvolvendo, né, e até os dias atuais muitas técnicas, muitos procedimentos eles ainda são aprimorados, né, com evidências na medicina de guerra. No Brasil, né, por muito tempo o APH ele foi bastante diversificado, né, uma vez que não existia uma regulamentação própria para essa finalidade. Várias iniciativas foram colocadas em prática em vários estados, em várias capitais. E aí nós podemos falar pontualmente aqui do nosso estado, em Curitiba, que até o final da década de 80 nós não tínhamos um serviço especializado, um serviço de atendimento móvel, né, para atender as emergências nas ruas da cidade. E veja, nós estamos falando de final da década de 80, né, é tudo muito recente, 30 anos atrás. E aí se desenvolveu um projeto e foi colocado em prática, que é o Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, o SIAT, que adotou um modelo próprio, tá? Uma vez que não existia uma regulamentação pelo Ministério da Saúde e pelos demais órgãos fiscalizadores. E aí iniciou-se esse serviço na cidade de Curitiba sem a presença do enfermeiro dentro das ambulâncias, né? As ambulâncias elas eram tripuladas pelos bombeiros militares que recebiam a formação de socorrista. Essa formação, esse treinamento era ministrado por médicos, né, do sistema de urgência. Tinha o enfermeiro, porém ele fazia parte do sistema de gestão do serviço, né, mas não propriamente da tripulação da ambulância. E ao longo dos anos foi se aperfeiçoando cada vez mais, e a enfermagem, embora não existisse uma exigência, né, da presença desses profissionais nas ambulâncias, em vários outros lugares do Brasil já era comum a presença de auxiliares, técnicos e até mesmo enfermeiros em unidades. Com o passar dos anos, vários outros serviços foram implantados ao longo do Brasil. No nosso estado também, serviços privados, né, para atendimento, transporte. E essa diversidade, né, dos serviços, uma vez que não existia uma regulamentação, ela foi tomando uma proporção ainda maior. No início dos anos 2000, o Ministério da Saúde publicou o Regulamento Técnico dos Serviços de Urgência e Emergência, que é a Portaria 2048, de 5 de novembro de 2002, e com a publicação dessa portaria, definiu-se um modelo de atendimento a nível Brasil, tá? Um modelo de serviço a nível Brasil. E com a publicação da portaria, tendo esse modelo definido, a enfermagem definitivamente foi inserida no serviço pré-hospitalar, tanto nas unidades de suporte básico, né, os auxiliares e os técnicos de enfermagem, como o enfermeiro nas unidades de suporte avançado, seja terrestre, aquaviária e até mesmo as unidades aéreas. E aí, a partir daí, todos os outros serviços existentes, né, tiveram que se adequar a essa legislação, e todos os demais serviços que foram implantados após essa publicação tiveram que seguir esse modelo definido pelo Ministério da Saúde. No ano de 2003, o Ministério da Saúde lançou oficialmente, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, que é um programa federal, através da Política Nacional de Atenção às Urgências, e o SAMU ele surge como um dos principais componentes dessa Política Nacional de Atenção às Urgências, tendo em vista que os serviços existentes antes, né, na grande maioria das capitais e dos estados, eram serviços ofertados e eram serviços executados quase que exclusivamente pelos bombeiros militares, e a grande maioria desses serviços se destinava quase que exclusivamente ao atendimento do traumatizado. E uma grande parcela da população, principalmente as doenças cardiovasculares, respiratórias, né, e outras emergências, acabavam não tendo o suporte e o atendimento de um serviço público. Então, por isso, o advindo do SAMU, né, ele assume esse papel muito importante de atender essa grande parcela da população.
E com o advindo do SAMU, a enfermagem ela tomou uma dimensão de atuação muito grande, né? E começou a assumir um protagonismo, né, no ambiente pré-hospitalar. O SAMU hoje está presente em quase todas as cidades do Brasil, já desde as pequenas cidades até as grandes metrópoles. A enfermagem ganhou um papel de destaque, né, no âmbito desse serviço, e não somente com o SAMU, todos os demais serviços que foram surgindo ao longo desses anos, os serviços privados, também tiveram que seguir essa regulamentação. Tivemos ainda esse ano, no ano de 2020, uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem, do COFEN, que estabelece normas, né, para a atuação da enfermagem no âmbito do atendimento pré-hospitalar, tanto a nível de suporte básico como a nível de suporte avançado. No âmbito do atendimento pré-hospitalar, muitos procedimentos, né, que antes existiam-se muitas dúvidas sobre a legalidade do enfermeiro poder fazer ou não, hoje vários desses procedimentos eles estão regulamentados, né, através de resoluções do COFEN, né, tanto para manutenção de via aérea, alternativa, cirúrgica, punção intraóssea, dentre vários outros procedimentos. E aí uma coisa que nós precisamos destacar, né, Giovana, é a questão até mesmo do próprio Código de Ética da Enfermagem, né, que lá nos deveres de todos os profissionais de enfermagem está que nós só devemos assumir cargos e funções se nós estamos devidamente qualificados científica e tecnicamente e habilitados para tal. Habilitados é você comprovar, né, os cursos de formação específica. E aí eu pego isso e complemento com a própria portaria 2048, que ela estabelece que todos os profissionais que vão atuar nos serviços de emergência devem estar habilitados, ou seja, possuir cursos de formação. E o porquê que a portaria do Ministério da Saúde ela faz essa abordagem? Uma das justificativas é que o aparelho, né, o currículo formador das instituições, tanto a nível acadêmico e a nível técnico, não contempla o componente pré-hospitalar, né, da maneira necessária. Então, por isso se faz necessário alguns cursos, algumas capacitações extras, além da formação acadêmica, além da formação a nível técnico. E aí, conjuntamente com as resoluções publicadas pelo Conselho Federal de Enfermagem e a portaria, né, nós precisamos estar preparados, devidamente habilitados, e aproveitando todo esse cenário que tomou conta aí do mundo, né, nunca falou-se tanto dos profissionais de enfermagem como tem se falado nos últimos meses. E aí assumir o protagonismo, mas assumir o protagonismo pela nossa capacidade técnica, pela nossa capacidade científica, pelas habilidades que nós temos e pelas competências que nós temos. Então, o atendimento pré-hospitalar, ele é fascinante, né? É um mundo que gera uma fascinação muito grande, desperta um desejo muito grande em muitos estudantes que hoje estão cursando a graduação e a formação técnica, mas o que eu posso deixar de conselho para todo mundo é estar preparado, né? Estar preparado. Um serviço de atendimento pré-hospitalar, ele vai muito além de ter uma equipe uniformizada dentro de uma ambulância e uma ambulância andando pela cidade. Tem todo um suporte, né, administrativo, né, de gestão, né, uma rede à retaguarda de hospitais, unidades de pronto atendimento. Isso tudo tem que estar muito bem pactuado previamente. Não somente o profissional dentro da ambulância, bonitinho, uniformizadinho, e a sirene ligada pela cidade, para cima e para baixo, enfim. É um universo fascinante, sim, né, mas nós devemos estar muito bem preparados, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que nós escolhemos estar ali, né? Eu escolhi ser enfermeiro, eu escolhi ser socorrista, eu escolhi estar ali atendendo uma emergência. A vítima, né, o doente, seja ele traumatizado, seja ele clínico, ele não escolheu ser atendido por mim.
É diferente do paciente que ele vai no hospital e muitas vezes ele tem a prerrogativa de escolher o hospital que ele vai ser atendido, né? Através do plano ou até mesmo de um serviço público. O atendimento pré-hospitalar muitas vezes ele não dá essa prerrogativa. E o atendimento pré-hospitalar ele nos prega algumas peças, né? O cenário muitas vezes ele é desfavorável, a cena muitas vezes ela é hostil, nós estamos na vitrine, né? Costumo dizer que o atendimento pré-hospitalar nós não temos cortinas, não temos biombos, não temos janelas, não temos portas, nós estamos expostos, né? E principalmente com toda essa velocidade da comunicação hoje, das redes sociais, né? A divulgação de imagens, a exposição do profissional ela é muito grande. Então, abordando todo esse contexto, né, eu só posso reforçar a importância de todos nós que trabalhamos com urgência e emergência buscar uma formação, uma capacitação específica para essa finalidade. O enfermeiro hoje, o técnico, o auxiliar, ele tem um papel muito importante hoje no atendimento pré-hospitalar. E dentro desse papel, uma autonomia, né, que nós estamos conquistando aos poucos, né? Então, Giovana... Sabe, Pichler, quando você fala assim do protagonismo dos enfermeiros e dos técnicos e esse momento de destaque de uma maneira que veio com a pandemia, o ano passado nós levantando bandeira do Nursing Now, nosso momento, né? Nosso momento de destaque. Agora vem a pandemia, lógico, ninguém queria essa pandemia, mas só para reafirmar o nosso protagonismo dos técnicos, dos auxiliares, dos enfermeiros. Nesse momento em que vários profissionais e várias instituições se retiraram e tiveram oportunidade de ficar em casa com suas famílias, era o APH quem estava na frente, né? A linha de frente, a última linha, é sempre o atendimento pré-hospitalar. E tanto eu quanto o Pichler, que estamos na área de educação, a gente reforça isso, né? Que tem que ter profissional preparado. Porque se você chega num atendimento onde esse paciente não escolheu estar naquele momento, seja um momento de um trauma, ou seja um momento de uma doença clínica, ele vai precisar desse apoio. E esse apoio quem vai dar somos nós, né? E se nós não estivermos bem formados naquele momento, a nossa vítima vai sofrer e nós também vamos passar vergonha, e não é isso que a gente quer. Quando o Pichler trouxe essa resolução do COFEN agora, que ela vem para fortificar o nosso atendimento enfermeiro dentro de uma ambulância avançada, tendo a possibilidade e a prerrogativa da gente poder fazer o que a gente sabe fazer e tendo respaldo do COFEN, eu, enquanto gestora na CESA, me preocupei muito. Porque o que nós temos? Nós temos profissionais que não estão preparados para atuar. E quando a gente delega isso para algum colega, dentro de um serviço público ou privado, você vai tripular uma ambulância alfa, você vai fazer um transporte de um doente junto com um técnico e um socorrista, o próprio enfermeiro recuou, né? Por quê? Porque não tinha formação adequada. E a gente sabe que essa formação não vem da graduação. Mas se a gente pensar um pouquinho e trazer para o lado, né, para as outras formações que nós temos na área de saúde, o que nós vemos? Nós temos residência hoje em dia para urgência e emergência, nós temos colegas que já saem da graduação para essas residências. Aqui em Curitiba, o município, ele oportuniza dentro da fundação que foi criada essa residência, onde os alunos passam por vários estabelecimentos, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana, fazem parte do SAMU, coisas que nós não tínhamos antes, né? Mas isso não tira a responsabilidade do profissional de procurar esta formação e esse aperfeiçoamento. A parte bonita, que é estar de farda na foto e no Face, a gente já sabe como que é, né, professor? Mas a parte de carregar o piano nas costas faz parte da enfermagem. O CIAT mesmo faz 6 anos que tem enfermeiro no seu quadro, né? Porque quem atuava nessas ambulâncias, nas VIR, na viatura de intervenção rápida? O profissional médico e o socorrista.
que na ocasião eram bombeiros. Hoje em dia, com a terceirização dos serviços e outras formas de contratação, nós temos socorristas que são formados por várias instituições hoje em dia e eles atuam nesses serviços. E os profissionais enfermeiros passaram a integrar o quadro. Eu conversava um pouquinho antes da gente começar essa gravação com o Pichler, o quanto que nós temos que avançar ainda no estado do Paraná para fortalecer várias viaturas de intervenção rápida de APH que ainda não contam com o profissional enfermeiro, e apesar da gente ter a 2048 de 2002 que regulamenta isso, para fazer isso cumprir nós temos dificuldades enquanto gestores públicos, enquanto conselho de enfermagem, enquanto colegas mesmos e profissionais da área. Por quê? Porque nós queremos ter esse desafio e nós queremos vencer esse desafio, né? Quando a gente atua, que eu falei para Simone, eu não consigo ficar sentar com a farda no corpo e joelho no chão, né? Não consigo ficar afastada dessa área assistencial, porque é uma área que me traz muita satisfação pessoal. Quando a gente encara o desafio de fazer parte da gestão, né, Pichler, não me deixe mentir sozinha, é muito doído isso, porque a gente quer colocar o que a gente vivencia lá na ponta, a gente quer colocar na gestão e a gente daí acaba se deparando com legislações que nos impedem, com dificuldades e com a parte mais difícil de vencer, com o ser humano, que às vezes está acomodado ali naquela situação, né, foi sempre assim, tem até uma musiquinha, eu nasci assim, eu vivi assim, e não quer mudar. Mas o APH, ele tem que mudar, ele tem que aperfeiçoar. A própria 2048, ela está com 18 anos da sua publicação, ela foi escrita há 20 anos atrás. Será que é isso que a gente quer, Pichler? Eu vejo da seguinte forma, Giovana. Muitas vezes eu escuto de vários colegas que a portaria está desatualizada, que precisa ser revista. Eu concordo e discordo, né? O meu ponto de vista, em primeiro plano, é ela ser cumprida. Né? Ela ser cumprida. Depois que ela for cumprida na íntegra, aí eu acho que é o momento de ser revisada. Enquanto ela não for cumprida na íntegra, né, nós vamos revisar algo, né, que ainda não está sendo aplicado na sua totalidade. Então, veja, dentro de todo aquele contexto histórico, nós temos hoje uma legislação atinente a essa atividade do atendimento pré-hospitalar, da inserção da enfermagem nesse meio, porém, precisamos colocar tudo isso em prática. Né? Como a Giovana citou, algumas unidades ainda de suporte avançado, tanto de serviço público como de serviço privado, né? Na atualidade, o enfermeiro não está inserido ainda dentro da unidade de suporte avançado, né? Sabemos que existem unidades de suporte avançado que não tem um enfermeiro presente na unidade. Todos os serviços privados, antes da 2048, a grande maioria desses serviços que ofereciam um trabalho de UTI móvel, muitas vezes era o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, juntamente com o médico e com um condutor de ambulância, que por vezes nem a formação de socorrista tinha. E quiçá fosse médico, que a gente já tem um histórico aí, que é público e notório e divulgado nas mídias sociais, que houveram situações que nem formação a equipe tinha, né? Exatamente. Então veja assim, ó, nós ganhamos muito espaço, né? Conquistamos esse espaço, estamos mostrando cada vez mais o valor dos profissionais de enfermagem nesse segmento, né, da assistência, porém ainda temos muito a evoluir, muito a conquistar, né, e começa pela própria legislação, pela própria portaria 2048, que, como a Giovana citou, né, na condição de gestão hoje lá na Secretaria de Saúde, existem dificuldades para serem implantadas, né? Nós não vamos ser hipócritas aqui achando que basta uma decisão e tudo se resolve, né? Esbarra-se em questões econômicas, em questão de outras legislações, dificuldade de recursos humanos, enfim. Porém, eu vejo que nós não estamos tão longe do ideal, né? Já conquistamos muito.
Porém, com um pouquinho mais nós vamos chegar perto, não digo da perfeição, mas dentro de um contexto, de um cenário, muito bom para a enfermagem. E sempre buscando a excelência, né? Exatamente. Esse é o objetivo, eu acredito. Exatamente. Até porque, como já foi falado, o atendimento pré-hospitalar não é só glamour, né? Hoje em dia, com as redes sociais, eu sempre costumo dizer, nas redes sociais ninguém está sofrendo, né? Ninguém tá lá chorando nas redes sociais, ninguém tira foto feio, enfim. E a rede social, muitas vezes, ela vende um mundo perfeito, né? Um cenário feliz e tudo mais. E o atendimento pré-hospitalar, como eu já dito antes, muitas vezes nós vamos estar em cenários hostis, em locais de difícil acesso, em cenas de violência, muitas vezes nos expondo, e nos arriscando, diante dessas circunstâncias. Não somente pela questão violência, mas hoje em dia com a questão do coronavírus e outras doenças infecto-contagiosas que existem também, a nossa exposição e os riscos que nós assumimos é muito grande. Como eu já falei, eu sou um entusiasta do atendimento pré-hospitalar. A minha carreira toda sempre foi pautada no âmbito dessa assistência. Eu entrei para a enfermagem com 14 anos de idade, na época para fazer um curso técnico de enfermagem a nível de 2º grau, que naquele tempo era possível ainda se fazer um curso profissionalizante. E a enfermagem, ela me fez amadurecer muito rápido. Eu tive que amadurecer muito rápido. Imagine um moleque de 15 anos de idade fazendo estágio dentro de um hospital, funcionando veia, passando sonda, cuidados pré-operatório, pós-operatório. Com 17 anos eu concluí o curso, esperei completar os 18 para poder ter o meu registro no conselho. E o primeiro emprego que eu tive já foi em atendimento pré-hospitalar, como técnico de enfermagem. E de lá para cá, toda a capacitação ela não parou, Cursos, mini cursos, palestras, treinamentos, veio a graduação posteriormente e até hoje a gente não conseguiu parar, Até porque é um ambiente que nós seguimos muitos protocolos, alguns protocolos até internacionais, claro, adaptado para a nossa realidade, uma vez que a nossa realidade difere principalmente da realidade americana, da onde segue-se a grande maioria dos protocolos. E o enfermeiro, no âmbito da assistência pré-hospitalar, diferente do âmbito hospitalar, nós temos uma autonomia para vários procedimentos, inclusive para a prescrição de medicamentos, inclusive para alguns procedimentos específicos que no âmbito hospitalar, muitas vezes nós ficamos atrelados a uma decisão médica. E no ambiente pré-hospitalar, nós temos essa capacidade. E muito da conduta, ela é do enfermeiro, Exato. Porque nós estamos com o cuidado nas mãos. E eu acredito que esse empoderamento, Pichler, só vem através de curso e de capacitações. Quando você fala do teu curso de auxiliar e de procedimentos, no século passado, quando a gente fazia o auxiliar, a gente podia fazer todos esses procedimentos, que foi quando eu aprendi também. Quando a gente faz a graduação já neste século, do século passado. A gente acaba se deparando depois com vários aperfeiçoamentos da nossa legislação e tal. O que nós temos que focar hoje em dia no APH? Fortalecer a equipe de saúde, junto com os outros profissionais que atuam, mas fortalecer e formar esses profissionais de saúde da melhor forma possível e para que a gente tenha espaço no mercado. O Elton escreveu que ele gostou muito da discussão, mas que ele queria que os profissionais não tivessem rotatividade dos profissionais. Foi isso, né, Exato. Professor? Elton, eu pessoalmente concordo com você que a rotatividade ela não é feliz em muitas situações, mas para que a gente consiga permanecer nos serviços, entram outras coisas ligadas à força de trabalho. A contratação por terceiros ou quartos, a gente fala terceirização, quarteirização da mão de obra, né? E por outro lado, se a pessoa não tem capacidade técnica, ela não se julga, não estou hábil, não tenho esta habilidade técnica para assumir essa função, ou se eu tenho essa habilidade técnica, eu não vou assumir essa função
por este valor que está sendo pago, a gente se depara com outras realidades no mercado que acabam, sempre alguém vai ocupar aquela cadeira, né? Então, realmente, eu concordo que essa rotatividade acaba judiando do nosso paciente. E quando a gente está no serviço há mais tempo e você tem oportunização pelo mercado de trabalho ou pelo teu empregador para que você se aperfeiçoe, isso é muito bacana, né? Você pega municípios que têm servidores há 12, 13 anos no SAMU e você acaba perdendo esses profissionais por vários motivos, né? Isso é muito ruim para o serviço, consequentemente para a população. Eu concordo com o que você escreveu, Elton. Não sei se o Pichler tem a mesma opinião, mas só para deixar que veio a pergunta da Quitéria. Concordo, sim. A questão dessa rotatividade, como a Giovana bem colocou, ela está atrelada a vários fatores. Muitos profissionais acabam não se encontrando, né, num ambiente como esse, né? Muitas vezes acabam imaginando um universo diferente do que acabam encontrando, principalmente após o início da pandemia. O atendimento pré-hospitalar está com uma carga muito grande de trabalho. Então, e também o atendimento pré-hospitalar, né, como já foi bem colocado pela Giovana, está lá, é a linha de frente do serviço de emergência. Nós acabamos muitas vezes recebendo uma demanda de ocorrências e de pacientes que não são urgência, né? Isso é algo que é pertinente à nossa área. E aí, se nós entrarmos nesse propósito, nós vamos passar o resto da semana aqui discutindo, né? Por quê? Porque o nosso sistema de saúde ele tem as suas fragilidades. E por conta dessas fragilidades, associado com uma questão cultural no Brasil, que as pessoas elas não conseguem distinguir o que é uma urgência, uma emergência médica de uma emergência pessoal. Muitas vezes o serviço de emergência ele acaba sendo também sobrecarregado, né, por muitas ocorrências que não se caracterizam urgência e emergência. Porém, esses pacientes eles vão ser acolhidos, né, pelo serviço de emergência. O próprio SAMU, muitas vezes, várias ocorrências que são atendidas, e eu acredito que isso não seja exclusividade da nossa região, mas a nível Brasil, conheço vários serviços Brasil afora, e tem a mesma dificuldade também. Muitas vezes é uma emergência social, uma urgência social, mas o paciente ele vai ser acolhido. E aí entra nesse contexto, às vezes, da rotatividade, o profissional que chega no serviço e acha que ele vai, todas as ocorrências ele vai estar salvando vida, que é emergência, né? E muitas vezes não é. E ele se frustra, né? Gera uma frustração. Por quê? Porque é aquele paciente que às vezes não requer nenhum tipo de procedimento. E nós da urgência e emergência nós sempre vamos estar treinando, né? O treinamento intenso, né? Como a própria Silvia Guimarães colocou ali, o treinamento de guerra, né? Então, antigamente tinha-se esse propósito, né? Essa intensificação do treinamento, enfim. Porém, o próprio serviço de emergência que segue a 2048, ele deve ter o seu núcleo de educação em urgência. Seja esse serviço privado, seja esse serviço público, né? E cabe ao serviço manter uma capacitação constante dos profissionais, seja ele um servidor público a nível municipal, a nível estadual, federal, seja esse funcionário um terceirizado, né? Independente de qual seja a origem, né? O vínculo trabalhista dele, é importante manter essa capacitação constante. E a capacitação, eu vejo que também é uma forma de você manter o profissional estimulado. Porém, muitas vezes o profissional está desgastado justamente por um acúmulo, por uma sobrecarga de trabalho que muitas vezes não está relacionado à emergência médica propriamente. Essa situação, quando a gente fala atendimento pré-hospitalar, né? Lógico que a gente sempre vai puxar para as ambulâncias, né, Pichler? Que é o nosso métier. Mas o atendimento pré-hospitalar, o Pichler já falou, ele é da rede, né? São vários componentes na rede de urgência e na rede de atenção pré-hospitalar. Nessa rede estão as UPAs, as unidades básicas, a equipe do atendimento domiciliar,
são várias pessoas, é um serviço feito a várias mãos, a parte... e daí você me pergunta, mas a parte glamurosa está no helicóptero, está na aeronave, ou está na ambulância do SAMU, ou na ambulância particular. A parte glamurosa está em atender o nosso paciente da melhor forma possível, no menor tempo e no local onde tenha desfecho a patologia dele. A gente falava um pouquinho antes sobre traumas e os acidentes vasculares cerebrais, os infartos agudos do miocárdio, essas situações clínicas. Não adianta eu ter um veículo para transportar esse paciente se eu não tenho uma porta que receba esse paciente e atenda esse paciente. Então, o atendimento pré-hospitalar, lógico que ele é um componente de extrema importância dentro da rede, mas ele não é sozinho, ele não funciona sozinho. Se a gente não tiver os colegas da atenção básica tratando desses pacientes hipertensos, diabéticos, eles vão agudizar e vão cair na rede de urgência, que é essa situação cultural que o Pichler trouxe, né? Aquela questão crônica, o paciente ele tem um problema crônico, e aí ele tem aquela ideia de que o serviço é 24 horas, funciona todos os dias da semana, eu vou ligar e o serviço vai vir em casa para me atender, né? Então, infelizmente, a gente esbarra, né, nessa questão cultural. E toda essa questão do glamour, a questão da estruturação da rede, isso tem uma abrangência muito grande, né? Eu trabalho com eventos esportivos, tanto grandes eventos, o esporte a motor, e eu costumo sempre falar para a equipe que o atendimento ele vai muito além de colocarmos uma ambulância com socorristas, médicos e enfermeiros naquele ponto. Isso tudo tem que ser preparado, e a emergência nós planejamos ela antes dela acontecer. Então, qual é a rede de hospitais que vai receber? Pode ser um evento privado, mas precisa estar pactuado já com o hospital que vai receber. Qual vai ser a forma de direcionamento, tanto para um atendimento de baixa, média e alta complexidade. Então, precisa estar muito bem definido isso, porque no momento da emergência, aí a dimensão ela toma proporções catastróficas, né? E aí um pedido de desculpa não traz ninguém de volta, né? Um pedido de desculpa não faz parar de doer. Então, por isso, nós temos que estar preparados, e esse planejamento, toda essa estruturação, ela deve acontecer antes da emergência, né? Durante a emergência, é plano de contingência, atender, tentar minimizar os impactos. A emergência já aconteceu, né? A presença da equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de socorro, ela vai minimizar os impactos daquela ocorrência. E, infelizmente, eu posso dizer, Giovana, que infelizmente a efetividade do nosso trabalho no ambiente pré-hospitalar, ela é medida com a tragédia de alguém, né? Infelizmente. Então, a efetividade do nosso trabalho ela é medida com a tragédia de alguém. Seja uma pessoa infartada dentro da sua residência, seja uma criança engasgada, seja um doente traumatizado, um acidente de trânsito, enfim. Infelizmente, a efetividade do nosso trabalho é medida com a tragédia de alguém. Então, nós temos que estar preparados. E o preparo vai muito além de estar treinado, de ter uma ambulância estruturada, né, os materiais conferidos, um funcionamento com o seu funcionamento pleno, mas uma rede, a retaguarda para garantir a continuidade desse tratamento, né, porque o atendimento pré-hospitalar ele inicia a assistência, né, o hospital, a rede pactuada, ela vai dar continuidade nesse trabalho. E nós, profissionais de enfermagem, de todo o quadro funcional que nós temos, ela está inserida em absolutamente toda a área do APH, desde a ambulância básica, na porta de entrada das UPAs, nas portas hospitalares, na alta e na média complexidade. Então, nós estamos estruturados de uma forma, eu digo assim, a gente está enraizado, né, Pichler? Não tem mais como tirar a gente. Nós estamos nos cargos de gestão também. Então, a gente olha para dentro das secretarias municipais, estaduais de saúde, desde os cargos de secretários, aos cargos técnicos de gerência, de coordenação, somos nós enfermeiros. Então, a nossa formação nos permite isso. Além dessa formação assistencial, que é a parte que a gente trabalha, que a gente vibra ali, a gente também está no planejamento, no empreendedorismo. Então, todos os profissionais de enfermagem
podem estar onde nós estamos hoje, né? Só buscar isso. E eu sempre falo assim, eu tive exemplos a seguir, né? E modelos a ser guiada. Eu acredito muito que nós todos do estado do Paraná e dos outros estados que porventura estejam nos ouvindo, a gente consegue atingir o que a gente quiser, em especial dentro da urgência, porque a urgência e o atendimento pré-hospitalar já é do enfermeiro. Então nós já temos esse domínio, nós já temos esse conhecimento técnico, agora nós temos resoluções que nos respaldam. Os cargos de gerência já são ocupados, em sua grande maioria, por profissionais de enfermagem. Então, acho que é Nursing Now mesmo. Nursing Now é PH, né? É isso aí. Aproveitando até a pergunta que o Danilo fez, né? Qual seria o grande desafio, né, para a enfermagem com o tema em questão hoje, que é o atendimento pré-hospitalar? Uma vez que já existe uma legislação a nível de Ministério da Saúde, uma vez que o próprio COFEM ele já normatiza a atuação dos profissionais nesse meio, eu digo que o principal desafio para os profissionais de enfermagem é estar preparado para esse ambiente, né? É buscar a capacitação, é estar preparado, né? Vamos deixar o glamour de lado, né? Vamos deixar um pouquinho daquela imagem do herói, né, de lado, né? E vamos buscar a nossa capacitação técnica e científica para valorizar cada vez mais a nossa presença nesse meio. Como a Giovana falou, nós fazemos parte desse meio, né, isso nos pertence. O atendimento pré-hospitalar ele é realizado por uma equipe multiprofissional, né, e respeitadas todas as demais profissões inseridas nesse ambiente. A enfermagem ela está definitivamente inserida, nos pertence, né, esse ambiente de assistência. E o grande desafio é buscar cada vez mais a capacidade técnica e científica, o desenvolvimento dela. Legal, quero ler aqui, primeiro mandar um abraço muito grande para a Alessandra Seksinski, aniversário dela sexta-feira, né, presidente? Ela escreve o seguinte: a porta de atendimento é aberta para os usuários, toda dor dele é uma urgência. Eu sempre falo, quem já teve unha encravada sabe o que é uma urgência e o que é uma emergência, né? Os profissionais se sentem acuados pela possibilidade de sofrer violência física ao tentar orientar que aquele caso não envolve risco de vida. Os usuários querem imediatismo, independente da situação. A atenção primária está falhando na prevenção porque não consegue captar grande parte dos crônicos e o domínio segue por um longo caminho. O dominó segue por um longo caminho. Eu concordo, Alessandra, entendo que a gente tem esse problema nas portas das UPAs, dos pronto-atendimentos, das unidades básicas. A agressão ela é uma realidade, as pessoas já chegam na urgência com fatores emocionais, sociais, já chegam com rispidez. A gente tem que estar preparado para conseguir dirimir isso junto com os nossos usuários, seja do sistema público ou do sistema privado, porque uma situação, eles chegam ríspidos no sistema público e no sistema privado eles já chegam com uma palavra de eu estou pagando ou outros linguajares que são bem próprios, né? Eu acredito que a gente tem um reconhecimento trazido já de todo o nosso trabalho com o movimento Nursing Now, e agora com a pandemia nós temos sim um reconhecimento da população sobre o nosso trabalho e sobre a atenção que nós estamos dando, porque a população entendeu quem cuida do paciente, quem cuida do doente, né? E o cuidado está com a enfermagem. Agora a gente tem uma outra missão, né, professor? Que é o quê? Cuidar do nosso profissional, cuidar da nossa equipe, cuidar do nosso colega. Porque às vezes a gente falha, às vezes não, acho que muito a gente falha, né, presidente, em cuidar do nosso colega ou cuidar da nossa equipe. E esse cuidado tá, quando a gente faz gestão, é o quê? Em propiciar um bom ambiente de trabalho, propiciar condições de trabalho. Durante a pandemia, nós vimos colegas que não tinham equipamento de proteção individual. E várias forças-tarefas foram criadas para conseguir fazer isso. Vocês pensem, os profissionais da linha de frente
que nós não paramos durante a pandemia, não saindo de casa, deixando seu familiar em casa, sem saber se ia ter proteção para trabalhar. A gente teve apoio do nosso conselho, o Corém foi levar material que eu acompanhei na mídia social, vários empresários, teve uma ação grande de um banco brasileiro, então houveram várias ações, vários mutirões para sanar isso, mas isso quem tem que fornecer é o gestor. A gente tem que ter condição de trabalho, e condição de trabalho, Alessandra, começa com a segurança. A gente tem que ter segurança na porta de entrada, sim, e a gente tem que ter segurança. A gente até fala, quando a gente faz capacitação de socorrista e a formação de socorrista, a gente fala segurança de cena. Se a cena não estiver segura, a gente não pode entrar, né? Então, como que a gente vai fazer isso numa porta de entrada de uma UPA, que você está lá exposto, sentado sozinho, e chega a multidão querendo esse atendimento, né? Eu acho que é um desafio. Isso cabe muitas ações por parte do gestor municipal, estadual, do gestor privado, e é uma questão cultural que eu acho que a gente avançou muito nesse período. Exatamente. Aproveitando até a pergunta que a Alessandra fez referente à capacitação desses profissionais, os profissionais da área de urgência e emergência, como que fica a capacitação durante a pandemia. Como todas as demais capacitações, né, no início da pandemia, ela precisou ser adaptada para um modelo remoto, porém, recentemente a CESA publicou uma resolução autorizando o retorno, né, das atividades de formação de nível técnico, né, pós-graduação, graduação e cursos profissionalizantes de profissionais de saúde. Então, claro, com as devidas ressalvas, hoje essa capacitação ela pode ser realizada de maneira presencial. Ótimo. Se alguém quiser pesquisar, é 1173 Exatamente. de 2020. Exatamente. Tá? Quero responder a resposta do Roger Martins. Qual o impacto de uma boa atenção primária na hora do atendimento de urgência e emergência, principalmente no APH? Nossa, Roger, ótima a tua pergunta, sim. A atenção primária tem impacto direto. Se a gente tiver os nossos pacientes crônicos bem acompanhados, bem medicados e bem orientados, a possibilidade dele agudizar é aquela possibilidade pequenininha. Se eu não tiver acompanhamento do meu paciente com diabetes, se ele não tiver acesso à medicação e tal, óbvio que ele vai descompensar, né? Estou usando um exemplo bem cotidiano que a gente, na ambulância, a gente acaba atendendo com bastante frequência. O mesmo acontece com o hipertenso. Se o hipertenso não tiver orientado pela atenção primária, se ele não tiver medicado, se ele não tiver a alimentação dele regrada, se ele não tiver consciência, não é o APH que vai resolver. A gente vai interceder ali a hora que agudiza, se é que consegue interceder alguma coisa, né? A gente cata o que sobra e leva para um procedimento, alguma outra intervenção, mas isso com certeza está com a atenção primária, com os profissionais da atenção primária, e que fazem um papel maravilhoso. No Paraná todo, a gente tem histórias exitosas no Paraná todo e realmente faz bastante diferença. E é muito importante porque se isso não acontecer, o paciente ele vai ficar num ping-pong, né? O serviço de emergência atende, leva para a UPA, trata os sintomas, né, daquele momento e o paciente volta para casa. Volta para casa até ele agudizar novamente e o serviço de emergência novamente atender ele. Então acaba ficando nesse ping-pong. Então a atenção primária ela tem um papel muito importante, né, para se evitar, né, essas demandas e até mesmo para o paciente ele poder fazer um acompanhamento. Porque o serviço de emergência, seja ele o pré-hospitalar ou até mesmo o intra-hospitalar, ou até mesmo o serviço pré-hospitalar fixo, que é a UPA, nós não vamos fazer o acompanhamento do paciente. E aí eu ressalto a importância do profissional do atendimento pré-hospitalar, porque nós vamos aonde a emergência aconteceu, na casa do paciente, na residência, no trabalho, na rua, e nós podemos coletar informações daquele ambiente que a equipe, né, que vai tratar esse paciente por vezes não vai ter. Então, o máximo de informações coletadas
do paciente e do ambiente vai auxiliar muito no diagnóstico e no tratamento, bem como no acompanhamento dele posteriormente. A Noemi Schneider de Souza escreve assim: eu trabalho em uma unidade básica e digo que sempre tentamos trabalhar com a prevenção, porém a população ainda não tem o hábito de fazer prevenção. Só buscam atendimento quando estão agudizando. Você veja, ela lá na atenção primária, na unidade básica, a mesma angústia que a gente tem, né? É uma questão muito além. Primeiro, quero dar parabéns para todo mundo da unidade básica, das estratégias de saúde da família. A gente sabe que o trabalho não é fácil, é um trabalho de formiguinha, diferente da atuação que a gente tem, que é um negócio imediato, né? Porque é o trauma, é o clínico, é no pior momento da vida da pessoa onde a gente atua. Então, é em cima da tragédia, que nem o Pichler falou. E o pessoal da atenção primária está lá, assim, naquele serviço de formiguinha no dia a dia, indo buscar esse paciente em casa, orientando, reorientando, reiterando, e isso numa continuidade de anos, né? E realmente, mais uma vez eu digo, é o perfil, né? Você acompanhar esse paciente, acompanhar esse doente durante anos, assim, é muito de perfil. E nós do APH temos o outro perfil do imediatismo, né? Então, até por essas características, a nossa dificuldade em orientar esses pacientes, a gente orienta ali na hora, mas quer que ele aprenda em uma vez só. Em um atendimento a gente quer que ele aprenda. A gente não tem essa domínio de ficar orientando 1, 2 ou 3 vezes quando a gente é acionado para esses atendimentos recorrentes. Outra coisa que eu percebi, Pichler, ultimamente, é a quantidade de paciente com distúrbios mentais, os patológicos e os causados pela pandemia. Então, não só os nossos pacientes, mas o sofrimento da população como um todo e o sofrimento de alguns colegas de uma forma maior do que de outros. A gente acaba percebendo isso. Sim, e aí eu posso trazer a experiência aqui prática do nosso dia a dia. Desde o início da pandemia, no nosso serviço nós temos atendido um número considerável e aumentou consideravelmente o número de ocorrências de cunho psicológico. Pessoas em crise de ansiedade, em crise de pânico, né, e pessoas que até então não tinham histórico, né, de acompanhamento, de tratamento ou diagnóstico. Então isso a pandemia ela trouxe. Teve uma pergunta ali que foi feita referente à questão das unidades básicas de saúde, que muitas vezes a população é orientada a buscar a unidade básica de saúde. E a unidade básica de saúde, por vezes, ela não tem estruturação para o atendimento de emergência. A pergunta da Udineia, lá de Assis, né? Udineia, o que eu posso dizer para você é o seguinte: resolução, né, existe para isso. Vou compartilhar com vocês a experiência que eu tive em São José dos Pinhais, com o SAMU de São José dos Pinhais, onde lá no SAMU foi implantado um projeto chamado Parceiros do SAMU, onde o Núcleo de Educação Permanente do SAMU aplicava um treinamento para os profissionais da rede básica, né, de saúde do município, desde o auxiliar de enfermagem, o dentista, o médico, o enfermeiro, a atendente lá da recepção, e esses profissionais que trabalham na unidade de saúde recebem um treinamento tanto para um atendimento de emergência clínica como de emergência traumática. E o SAMU ele disponibiliza uma mochila com materiais e equipamentos, né, para ficar na unidade básica. E o critério para a unidade básica ter esses materiais é a equipe ter participado do treinamento. Então, em São José é algo que deu um resultado muito bom, né? E quero mandar um abraço também para o pessoal de São José que está acompanhando a live, os colegas de lá. Iniciativas como essa, elas são muito válidas, e toda a ideia que ela é boa, né, e que deu certo, não tem problema nenhum de ser copiado. Então eu vejo que é válido, pode ser difundido isso a nível estado, a nível Brasil. Porém, as unidades básicas realmente elas não possuem, né, estrutura para o atendimento de urgência e emergência, e quando isso acontece, muitas vezes é acionado o serviço de APH para prestar o socorro dentro da unidade de saúde.
Então, e nós temos algumas realidades duras no estado do Paraná, porque nós temos serviços com muita distância física, e às vezes não é nem a distância em quilômetros, às vezes tem que passar por serras, e a gente entende essa dificuldade, e essas unidades básicas, elas são o recurso que o usuário tem, né? Então acaba procurando esses serviços, porque é uma porta de entrada também até a chegada de uma outra equipe mais especializada, seja por meio terrestre, meio aéreo, os meios que nós temos disponíveis hoje em dia, né? A Aline Santos está nos escrevendo assim: o problema da saúde é que não adianta você ser um excelente profissional, fazer tudo certinho como aprendemos, se no local de trabalho muitas vezes não colabora com isso. Falta material, medicação, e a população muitas vezes não entende. Aí é onde cai em cima da equipe de enfermagem, remetendo ao que a Alessandra trouxe, né, da agressão e tal. É um trabalho que a gente tem que orientar a nossa população, orientar quem a gente atende, para fazer uma rede, porque da mesma forma que nós, profissionais de saúde, falamos assim, o paciente que eu estou atendendo é o amor de alguém, e ultimamente isso ficou bem, eu andando nos hospitais, estava nas paredes e tal, para a gente ter mais essa valorização do paciente, o meu colega também é o amor de alguém, a minha equipe também é o amor de alguém, então que a gente se cuide na forma de uma rede, porque se, Aline, você conversar com um usuário, você conseguir passar para ele o teu trabalho, qual que é a tua função, como que você trabalha, as condições que você trabalha, eu acho que a gente consegue perpetuar isso de uma forma positiva. Mas eu sei que não é fácil trabalhar sem material. Eu brinquei esses dias que na graduação a gente tem uma aula de como improvisar as coisas, né? Que o enfermeiro é craque em improvisar. A nossa presidente, né, Simone, volta e meia, ela fala isso, que a gente tem uma cadeira na graduação que é de improviso. Mas são situações que a gente acaba passando, e lógico que o nosso objetivo é cuidar do nosso paciente da melhor forma possível, porque ele não escolheu, mas nós escolhemos, repetindo, fazendo um plágio aqui do Pickler, nós escolhemos ser enfermeiros, técnicos, auxiliares, enfim. E assim, só para resumir o que a Giovana falou, seja na sua formação técnica, seja na sua formação acadêmica, seja lá no seu curso de socorrista, você aprendeu o que é o certo. Se você vai fazer o que é o certo depois, é uma questão de consciência de cada um. Em específico, a enfermagem, nós temos uma lei do exercício profissional, um código de ética que nos obriga, né, a seguir todos esses preceitos. Né? Mas é importante uma autorreflexão. A pergunta da Alessandra, né, que ferramentas o profissional da enfermagem pode usar para equilibrar a pressão do atendimento nas ambulâncias, a pressão dos pacientes e do empregador e a possibilidade de contaminação pela pandemia. Veja, essa é uma realidade. Hoje, muitas vezes, quando nós chegamos para prestar um socorro, seja um serviço público, seja um serviço privado, muitas vezes o primeiro contato que nós temos com o solicitante é ele mostrar assim para você, agora que você está chegando, né? Faz tanto tempo que eu liguei, agora que você está chegando. Muitas vezes é o primeiro, nem o bom dia, nem o boa tarde, nem o boa noite. Às vezes o primeiro contato já é esse, né? Uma cobrança pela demora da chegada. Não vamos nem entrar no mérito se a ocorrência ela se enquadra como uma urgência, uma emergência e o tempo, né, técnico que pode ser atendido ela. Mas por vezes a própria rispidez que as pessoas nos recebem, isso já gera uma certa barreira. E às vezes um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Eu estou aqui para lhe atender, muitas vezes já quebra um pouquinho dessa pressão que existe no local. A pressão vindo das centrais de regulação, do empregador, pela quantidade de ocorrências, isso muitas vezes é pertinente ao serviço, pela demanda do serviço. Da mesma maneira que a central de regulação ela também sofre uma pressão muito grande, né, pela questão da demora do atendimento, pela quantidade de atendimentos que estão aguardando, as ocorrências que estão aguardando atendimento. O que eu posso falar para você, Alessandra, é que não existe uma ferramenta específica para se controlar isso. Né? É o autocontrole, o controle emocional do profissional,
E quem está no ambiente pré-hospitalar tem que estar preparado para esses níveis de pressão, né? Infelizmente isso acontece, e uma característica também dos profissionais, até aproveitando a pergunta anterior de um outro colega, falando da rotatividade e tudo mais, é que muitas vezes, né, o profissional de enfermagem, não somente o do APH, mas o do APH também, nós temos dupla, tripla jornada, né? E essa dupla, tripla jornada também nos estressa, né? Também gera um desgaste físico e emocional muito grande. Eu sempre falo lá para o socorrista, para os acadêmicos, enfim, né? Quando você está no início da carreira, a sirene da ambulância, ela é uma sinfonia para os seus ouvidos, né? Quanto mais alta ela for, quanto mais gritona ela for, mais o profissional se delicia com ela. Mas chega um momento, né, Giovana, que ligar a sirene já gera uma irritabilidade na equipe, né? A voz do colega já gera uma irritabilidade, pensa a sirene, né, Pico? Exato. Eu acho que é importante, assim, nós todos somos humanos, né? Não é porque a gente está de farda lá na rua que a gente tem a calcinha em cima da farda, a gente não é super-herói, muito longe disso. Estamos expostos pela pandemia, pela própria profissão. É o momento de toda a enfermagem se unir, né? Da gente estar junto, de braço dado, encarando e vencendo essa pandemia, e esperando aí pela tecnologia da vacina e pelas outras tecnologias. Exato. E eu acredito, assim, na formação do profissional, que esse é o ponto de diferença. Porque até complementando a pergunta da Alessandra, né? Se o profissional está bem formado, ele sabe chegar lá na ocorrência e ele sabe driblar a situação do familiar, que é até quebrar com um bom dia, uma boa noite, né? Esse acolhimento. E quando você dá uma resposta técnica para esse doente, que ele vê o que você está fazendo, por mais que ele não entenda a tua postura nesse atendimento, nessa ocorrência, ela diz muito e ela acaba nos defendendo, né? Eu não sei como que a gente está de tempo, se a gente pode responder mais essa pergunta ou... Responde mais essa e aí a gente vai passando para o presidente. Então tá, eu vou ler a pergunta aqui do Christian Fragoso. Em diversos momentos, a enfermagem no geral acaba não tendo a visão de como funciona o atendimento de emergência. Isso é verdade. Seja no pré-hospitalar e principalmente no intra-hospitalar, postos de enfermagem e UTIs. Como combater isso? Tendo algumas amarras que podem prejudicar a visão e até o aprendizado. Você fala isso no momento do trabalho como um todo, né? Que tem profissionais que vão para atenção primária, outros vão para gestão, outros trabalham especificamente num setor ou numa maternidade e tal, acabam não convivendo com isso. Eu acredito que hoje, até a mídia social, assim, ela nos oportuniza muitas situações e o contato com os colegas é a rede de apoio, né? Quando eu não sei uma coisa, eu vou procurar no meu colega. Então, se eu não entendo uma coisa do UTI, eu tenho certeza que qualquer profissional que ligue para um colega, não conhece o colega nem nada, mas liga para uma instituição e fala: colega, eu quero visitar a tua instituição porque eu sei que na tua instituição acontecem coisas boas, eu quero visitar a tua empresa, eu quero visitar teu hospital, quero saber o que você está fazendo aí na UTI. Eu tenho certeza de que nós seremos bem recebidos. Nós mesmos temos que nos permitir a ligar para o outro, a entrar em contato com o outro, né? E muitas vezes a gente fica ali no nosso campo ali, porque está confortável e não quer desafiar. Essa tua pergunta, Christian, me remete a uns anos atrás, não quero dizer quantos anos, senão vou entregar a minha idade, não quero. Quando eu estava na formação acadêmica, e o meu sonho, eu ouvia muito falar assim, lá no Einstein, em São Paulo, aquilo era tão longe para mim, e eu trabalhava na central de materiais do Hospital Cajuru. Não é desse Hospital Cajuru que tem 3 blocos agora e tem Marcelino Champagnat, né? Ele era bem pequenininho e tinha uma central de materiais junto com o centro cirúrgico. Não faz, Pickler, não faz tanto assim. E eu liguei para lá e falei assim, eu quero falar na central de materiais. Eu tremia, eu não tinha voz para sair do meu peito. E eu pedi para uma colega que eu queria visitar a central de materiais do Albert Einstein. Ela ficou tão feliz, ela falou, quando que você pode vir?
E eu fui para lá e conheci. Então, é uma experiência pessoal que eu tenho muito no meu coração. Para mim foi assim uma quebra de barreiras, né? Mas eu acredito que qualquer profissional, a gente tá junto, né? Eu e o Pichler, a gente trabalha em empresas diferentes, nós somos parceiros, a gente tá sempre aprendendo um com o outro. Eu acho que a enfermagem é isso. Acho que a enfermagem é estar aqui no conselho, é estar aqui conversando com a presidente, é ter essa porta aberta. E era uma coisa que eu não sentia na minha profissão há uns anos atrás, né? E hoje eu tenho essa certeza de poder ligar para o Pichler, de poder ligar no HT e poder falar com alguém que seja referência lá. Em Cascavel, que eu fui lá esses dias pedir ajuda para enfermeira sobre um procedimento que eles têm, ou em Maringá, ou em Londrina, poder compartilhar isso com os colegas, sabe? Eu acho que essa porta aberta nós criamos e eu acredito que seja mais uma chavinha ali para o nosso sucesso. Tá bom, Christian? Eu espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Eu estou à disposição. Vamos deixar a palavra para o presidente, né, Pichler? Mas fiquem aí. Podemos ficar aqui? Vamos ter máscara, né? Vamos ficar, dar um ladinho aqui? Eu já tô... Porque tem uma pergunta, né, que até eu estou encantada, né? Eu estava lá no cantinho, bem lá no cantinho, trabalhando um pouquinho. A presidente assina muita portaria, muita decisão, não é? E estou com a máscara cor-de-rosa, reforçando, lembrando o Outubro Rosa, a importância da prevenção, né? E com uma noite iluminada, não sei se a lua está bonita como ontem, mas está iluminada aqui dentro pelo fato do saber desses dois colegas, né? E aqui eu destaco, se a gente for analisar o conjunto da obra e o nosso planejamento todo foi alterado esse ano por conta da pandemia, e nesses 6 meses de live, reparem, são temáticas diferentes, mas existe no cenário o tempo todo o protagonismo do enfermeiro, né? Esse enfermagem agora, desse fazer, desse assistir diferenciado, não é? Esse é algo que a gente tem tentado, tomara a Deus que a gente esteja conseguindo levar para os senhores. Essas dificuldades apontadas pelos colegas, a própria Alessandra que trouxe agora, o Elton, que eu acho que é o Elton, nosso colega de Cascavel, não sei se é o Elton de Cascavel, depois ele sempre me diz, depois é ele, né? Que inclusive ele é presidente do Conselho Municipal de Saúde de lá. É isso, nós temos N dificuldades. E a pergunta que me foi encaminhada, acho que está muito pequenininha a letrinha lá, eu vou ler por aqui. A pergunta diz assim, ó, eu acho que completa o que os colegas apontaram, não é? Como o Corém está conseguindo fiscalizar esta atuação desses serviços de urgência e emergência, a fim de verificar as condições de trabalho desses profissionais da urgência, nós, SAMU, no Paraná. Então eu quero comentar, assim como nós da assistência, os senhores hoje na assistência têm dificuldades, não pensem que nós, como autarquia, também não temos, né? Uma das maiores dificuldades, que foi muito feliz na questão de trazer algumas resoluções muito novas, inclusive do COFEM, seja na questão da atenção pré-hospitalar, seja o exemplo que ele deu da punção de óssea, não é? Mostra um conselho extremamente atento à dinâmica da área da saúde e à dinâmica que se impõe junto ao assistir do enfermeiro, do técnico de enfermagem. Falo mais dos dois porque vem reduzindo gradativamente os auxiliares de enfermagem, a gente já conversou sobre isso, seja pela complexidade da atenção, seja pela questão do parque tecnológico especializado, não é? Então é uma tendência, né? E os auxiliares hoje, até por conta da fiscalização do conselho, eles não estão em áreas como as UTIs, né? As terapias intensivas na urgência e na emergência, ou pelo menos não deveriam estar. Então
Então, quando tu me perguntas, eu digo assim, tu quer ver o que é um cenário difícil? O SAMU do Brasil, fala SAMU do Brasil? SAMU Federal. Obrigado. Ó, tô aprendendo. Vou falar mais bonito. O SAMU Federal, alguns anos atrás, eu estou no final da gestão, né? Entrego o cargo dia 31 de dezembro. Estamos em período eleitoral. Boa sorte a todos os colegas que se submetem a esse processo democrático, né? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Eu vou fazer 6 anos. Nesses 6 anos já havia uma ação do SAMU Federal contra o COFEM no que diz respeito à existência de enfermeiros nas ambulâncias. E isso até hoje, eu não sei, eu vou falar uma coisa que eu não sei a data que foi aberto esse processo, mas há 6 anos o mérito até hoje não foi julgado, ok? Então, legalmente, eu tenho um ruído no que diz respeito a uma ação que nós somos réu, né? O COREM, o COFEM e os conselhos regionais, elas são réu. A outra ação que nós temos também nas nossas costas diz respeito também à Federação dos Hospitais, que também questionam essa obrigatoriedade do enfermeiro nas ambulâncias. Inclusive, nós tivemos e temos, eu tenho a impressão que também não foi julgado, a questão das rodovias, esses serviços de atendimento, né, que também entraram contra o sistema, né? Então, você veja que não é uma área das mais fáceis. A FEOSPAR, especificamente, entrou com a questão de dimensionamento. Então, eu não tenho como, hoje dizer quantas pessoas, quantos profissionais deveriam estar dentro da ambulância, porque a ação não foi julgada, mas eu estou impedida, né? Eles ganharam a liminar e aí eu não tenho como dimensionar. Essa a minha luta e vocês têm me acompanhado na fala junto às autoridades e os parlamentares, tanto deputados estaduais e vereadores, pedindo que a gente crie uma lei estadual com o mínimo adequado, respeitando o grau de dependência desse paciente, não é? Do grupo de enfermagem. Nós precisamos. O jurídico é tão fácil, né? O papel aceita tudo. O que o jurídico diz para nós, no Brasil inteiro? Que eu não posso exigir número de profissionais porque é uma resolução do COFEM. E resolução não tem poder de lei. Okay? Então, frente a esse cenário, que não é dos mais fáceis, veja quantas ações eu tenho em andamento para impedir que a gente invista ainda com um número mais expressivo, principalmente de enfermeiros nesses serviços, né? Eu tenho os senões, não é? Mas nós estamos atuando. Verdade, esse ano a questão da pandemia, a gente tem apontado, tem trabalhado, tem se debruçado mais nas questões que envolvem Covid. Mas tivemos uma denúncia, só não vou citar o município, bem pertinho daqui, nós tivemos uma denúncia bastante recente de um município onde o serviço estava sendo coordenado por um auxiliar de enfermagem. É notificado o serviço e dependendo, quando se fala de condições de trabalho, que nós já tivemos denúncias, essa aqui foi denúncia, viu? De um município onde o auxiliar de enfermagem coordenava o serviço de urgência e emergência. Outras denúncias dizem respeito, por exemplo, ao espaço de descanso dos colegas nossos do SAMU, né? Inadequados, meio amontoados, não higienizados. Nós já tivemos de tudo aqui, não pense. E a gente tem trabalhado, vocês devem ter escutado, vocês vão escutar isso no nosso jornalzinho, né? No nosso pequeno programa todo mês, quando a gente dá satisfações aos senhores com o nosso fazer, não é? Vocês vão ver a fala, por exemplo, da procuradora do Ministério Público do Trabalho, onde ela diz que hoje a gente subsidia, sim, muito e bem, de acordo com ela. Fico tão feliz, porque isso, Delizê, se você estiver nos escutando, parabéns, isso é resultado da tua coordenação,
é a coordenação da fiscalização, não é? Então eu quero dizer que a gente fiscaliza sim, principalmente sob a ótica, dando ênfase, ou melhor, dando prioridade às denúncias. Não é uma área fácil, tudo isso que eles falaram. Veja, eu comecei falando de um design, né, de um filme, né, de uma coisa assim, que a gente sonha, não é? Eles trouxeram a realidade, né? E a nossa realidade como autarquia, que nem sempre é compreendida, como se a gente pudesse fazer tudo, né? E não é assim que funciona. Não, eu tenho no mínimo 3 ações como réu, né? Tanto o COFEM quanto nós, né? Por conta de querermos impor, sim, exigir a presença de enfermeiros nessas áreas, não é? E vamos continuar lutando, né? Então não tem resposta mesmo, conforme os colegas trouxeram. Que bom se a gente tivesse uma resposta, o passo a passo. Tu faz isso primeiro, depois isso, e aí está tudo resolvido. Não é dessa forma. Quando eu escutei a colega falar, Pichler e Giovana, e eu querida Esther, se você estiver me escutando, eu corri para você, né? Porque não tem como não lembrar de você. Quando o colega falou da atenção básica, o papel importante da atenção básica, nessa fase da Covid, vocês escutaram a live trazida pela Esther, né, no que diz respeito intubação, eu pedi o nome, porque eu nunca lembro, intubação supraglótica com máscara laríngea. Olha só, vocês tiveram essa live, foi aliás também tão bem recebida como essa está sendo. E aqui a Esther é atenção básica. Hoje ela está respondendo, não é, pelo Distrito Sanitário Bairro Novo. Obrigada, Esther, não é? Mas está lá a colega treinando, estabilizando esse paciente com insuficiência respiratória para entregar aos nossos colegas ele mais estabilizado e com uma chance melhor de se recuperar, não é? Então é bárbaro. Essa rede, ela tem que ser fortalecida. Essa rede, ela tem que ser consolidada. Vocês têm que compreender a riqueza, a importância, a segurança que é esse trabalho em rede. Aqui nós temos 2 empresários, eu posso, me atrevo, eu acho tão... Aliás, empreendedorismo. Nós temos 2 empreendedores aqui, extremamente éticos, são colegas, independente de cada empresa que cada um tem, eles se somam dentro do que a gente fala de conhecimento, né? E é esse o grande diferencial nosso, né? Eu tenho certeza que um próprio usuário, uma vez que perceba o domínio na área, né, independente se às vezes nos cumprimenta ou não é que nem sempre as coisas são tão simpáticas, ele vai realmente reconhecer esse trabalho, que esse reconhecimento de hoje, por conta da pandemia, não seja efêmero, que é meu grande receio, porque protagonista do cuidado nós sempre fomos. O que nós hoje temos é visibilidade, uma maior visibilidade desse cuidado por conta, inclusive, da própria pandemia. Puxa, que pena, teve que haver uma pandemia para uma maior visibilidade de uma profissão antiga. A nossa amiga Florence, anos 1870, não é? E estamos aqui. Então, o que eu quero, assim, para não atordoar ninguém, porque é muito gostoso estar aqui, não é? Eu quero agradecer, Giovana, a Pichler, que honra. Ai, eu ainda fui ali fora pegar um ventinho, ainda vi o carro, ele tem um carro escrito, sabe, assim, é muito lindo isso, dá um orgulho, gente. Eu adoro ver colegas nesse nível, e nós temos muitos, vocês sabem disso, nós temos muitos colegas protagonistas, não é? Os senhores que estão nos assistindo são protagonistas no seu trabalho. Então, eu só tenho a agradecer que sirvam de exemplos, como a gente teve exemplos lá atrás na nossa formação de professores, de colegas nossos, que a gente segue ainda hoje, não é? Que sigam esse exemplo, se preparem. Tenho conversado tanto com o ensino técnico, não é? Quanto a graduação, da importância de investir mais na atenção da urgência e na emergência, na formação do enfermeiro, bem como do técnico de enfermagem,
não é? Por favor, vamos preparar melhor esse pessoal. Olha como que os nossos colegas da linha de frente da Covid estão sofrendo pelo fato de, não é que não tem número suficiente para a reposição de profissionais, não tem pessoal capacitado, habilitado para estar na linha de frente, principalmente nas áreas de urgência e emergência, não é? Então, obrigada, Giovana, obrigada, Pique. Essa casa é de vocês, não é? Não tenham dúvida disso, o diálogo aqui se mantém, o respeito é permanente, não é? E devemos isso aos nossos inscritos. Muito obrigada pela noite de hoje, aos meus colegas, aos colegas que se somam, mais quase 100 profissionais nos assistindo. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima semana. Bom Obrigado. descanso. Tchau, Até. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.